Então, como eu disse, na aula de história nós vamos utilizar a apostila 4. Eu também estou sem a apostila, mas vou compartilhar aqui a tela com vocês. Alguém quer tirar alguma dúvida antes? Não? Ok. Lá na página 246, nós temos, então, uma imagem aqui, né? Deixa eu só... Nós temos uma imagem aqui. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a Era Vargas, que foi quando Getúlio Vargas governou ali o país, né? E após esse, que foi o período do Estado Novo, então, entre 1496 e 1964, o Brasil passou por um período que prevaleceu ali a democracia. Antes, nós vimos que Getúlio Vargas tinha medidas autoritárias, né? Que ele instaurou a ditadura também no Brasil. E aí, com a volta da democracia, nós tivemos foi um novo período para a política do Brasil. Aqui nessa imagem está sendo retratada um local, né? Que foi a nova capital do Brasil. Antes a capital era no Rio de Janeiro. E aí foi construída a cidade de Brasília nessa época, né? Nesse período democrático. E aí, como que ocorreu, então, o fim do Estado Novo e a volta da democracia? Então, peguem aí na página 248. Então, lá em 1945, quando Getúlio Vargas era presidente do Brasil ainda, tinha muita oposição, né, ao governo dele, e ele foi obrigado, então, a renunciar, a abrir mão, né, da presidência. E foi quando teve fim ali o Estado Novo. E aí foram marcadas novas eleições, e com essas eleições, né, se restabeleceu, então, a democracia. O que é essa democracia? Então, democracia, aqui, ó, ao lado, é a forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pela maioria do povo por meio das eleições, além de terem a livre manifestações de opinião como direito. Então, na época de Getúlio Vargas, ele não aceitava muita opinião, tinha que ser da forma dele, né? As pessoas tinham até ali o departamento de imprensa e propaganda que não podia falar nos noticiários de televisão e rádio, falar mal do governo, né? Então, com o restabelecimento da democracia, as pessoas tinham, então, a livre manifestação de opinião como direito, né? E aí, nessas eleições, quem venceu as eleições foi o candidato Eurico Gaspar Dutra. Ele era apoiado pelo presidente Vargas e então foi eleito para a presidência. Essas partes que estão em vermelho aqui, pessoal, eu gostaria que vocês grifassem. Então, Getúlio Vargas renunciou, e aí com as novas eleições se restabeleceu aí a democracia. Então, nessas eleições, então, quem ganhou as eleições foi Eurico Gaspar Dutra, e durante o seu governo, ele aprovou aí uma nova Constituição no Brasil. Então, essa já era a 5ª Constituição, né? E o que tinha de diferente nessa Constituição? Ficou estabelecido, ele ficou determinado o fim da censura e o restabelecimento do voto secreto e voto direto. A gente podia votar, então, as pessoas, gente, não, porque eu não vivi nessa época, mas as pessoas podiam votar, ter o seu voto secreto, né? Foi mantida ali a garantia dos direitos trabalhistas, né? E aí, Eurico Gaspar Dutra teve ali o seu período de governo, né? Findou-se, era um período ali de 5 anos, e aí, nas eleições de 1950, Getúlio Vargas se candidatou e
foi eleito, né? E voltou, então, a governar o país. Só que, nesse segundo período, ele adotou algumas medidas de incentivo à industrialização do país, né? Então, nessa época foi criada a Petrobras, o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, tudo isso para trazer benefícios econômicos ali para o Brasil. Só que Getúlio Vargas tinha muitas pessoas que eram contra o seu governo, né? E aí essas pessoas dificultavam as coisas que Getúlio Vargas queria fazer. E aí também ele já tinha renunciado na época do Estado Novo e estava fazendo pressão para que ele renunciasse novamente. E como ele ficava, não tinha como governar, com dificuldade de governar, e aí também não queria renunciar, ele acabou então cometendo suicídio, né? E como ele era um presidente que era muito querido pelo povo, causou aí grande comoção nacional. Nesse período, ele foi eleito em 1950 e ele tinha ali 5 anos para governar, né? Nesse período de 1954, foi quando ele se suicidou, quem governou foi Café Filho. Ele governou ali por mais por algum tempo, né? E depois ele ficou doente, foi um presidente que o Brasil teve também. Depois ele, por motivo de doença, ele precisou se afastar do cargo. E aí Carlos Luz assumiu a presidência. Café Filho era o vice-presidente, tá, pessoal? Carlos Luz assumiu, então, só que ele ficou 3 dias só. E aí já foi deposto, porque ele se desentendeu lá com uma pessoa uma pessoa importante, e ele foi deposto em 3 dias depois. E aí quem assumiu foi Nereu Campos até 1956, né? Que ele ficou no poder ali. Então, durante esse período do governo Vargas, esses 3 presidentes, além do Getúlio Vargas, né, eleito em 1950, passou também pela presidência Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Terminada o tempo de governo, né, com Nereu Ramos, que ficou acho que 2 meses no poder, se eu não me engano, só para finalizar o tempo do governo ali de Getúlio Vargas. Teve uma nova eleição, assim como de 4 em 4 anos nós temos aqui agora, né, nos tempos atuais, nós temos de 4 em 4 anos. Na época foi de 6 em 6, depois passou a ser de 5 em 5. E aí foi eleito, então, Juscelino Kubitschek, que é conhecido como JK. Uma das intenções, né, de JK, do governo, era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, ele queria acelerar um processo, né, de desenvolvimento no Brasil. Ele deu continuidade à industrialização do país, que era o projeto ali de Getúlio Vargas, e o maior investimento que ele fez, né, foi no setor da indústria, de transporte e da produção de energia. Teve também, foi no governo de JK, que iniciou a construção de Brasília, né, que é a nova capital do Brasil. Brasília, então, foi construída na região centro-oeste do país, com a intenção de trazer, de modernizar ali, de trazer como que eu falo? Como que eu posso dizer? De ajudar no desenvolvimento de todas as regiões do país. Então, eles escolheram colocar Brasília no centro do Brasil. Se você observar ali o mapa do Brasil, Brasília está bem no meio do Brasil, porque assim facilitaria governar, né, o Brasil, que é tão amplo ali. E o desenvolvimento para as outras regiões também, porque, como a gente já viu anteriormente, o desenvolvimento era muito no litoral do Brasil, né? E ele queria trazer isso mais para o interior. Deixa eu só interromper aqui rapidinho. Vocês estão grifando, pessoal, essas partes que estão em vermelho? Sim?
Guilherme, está grifando? Só faz um joinha, sim ou não? Então, mas era para grifar. Eu vou voltar, então, a página para vocês grifarem, porque são partes que são importantes do texto, tá? Vou voltar aqui lá no início. Então, grifem aí. Getúlio Vargas, renunciar, novas eleições, restabelecendo-se a democracia. Coloquem a data também de hoje, só para a gente lembrar quando que iniciamos. Hoje é dia 5/11. Pode colocar aqui em cima. Aqui. Ai, não estou conseguindo, peraí. Não consigo fazer junto com vocês. Mas escrevam aí, 5/11. De 2020. Grifaram essa parte, essa primeira parte? Grifa que Eurico Gaspar Dutra foi eleito, aprovou uma nova Constituição. Estão grifando? Pode ser a lápis mesmo, não precisa ser com marca-texto. Pode falar, Yuri. Você pode ir um pouquinho mais para baixo? Oi? Você pode ir um pouquinho mais para baixo? Já vou. Regiore grifou? Acabei de grifar. Ok. Então, vamos lá. Duda, eu vou pedir para você deixar o seu vídeo ligado, porque se já está sem o áudio, fica sem o vídeo, fica complicado, tá? Então, vamos lá. Fim da censura e restabelecimento do voto secreto e direto. Grifem também. Fala, Guilherme Velasco, tá grifando aí? Ok, então continua grifando as outras partes que a Pro tá mostrando aqui, tá? Então, fim da censura e restabelecimento do voto secreto direto. 1950, Vargas voltou a governar o país. Grifem aí. Incentiva a industrialização, que é quando foi criada, então, a Petrobras. E o BNDES, que são empresas que existem até hoje. Abaixa o volume, Sarinha. Grifem que a oposição fazia pressão para que ele renunciasse. E ele acabou, então, cometendo suicídio. Anotem aí, Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Não precisa anotar esse 1954 aqui, tá? Que foram os presidentes que assumiram
no período do governo de Getúlio Vargas, que substituíram Getúlio Vargas, né? Após a sua morte. Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Anotaram? O nome dos presidentes? Sim? Pedro, terminou de anotar? Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos? Isso que está em vermelho é para vocês grifarem. E aí, no YouTube, você vai procurar pelo link das aulas do 5º ano, pelo Colégio Evangélico, tá? Tem no grupo de vocês já alguns vídeos. Se clicar em qualquer uma dos vídeos, a última aula, você vai olhar lá a história do dia 5/11. Então, vamos lá, continuando. Grifem também. 1955, foi eleito Juscelino Kubitschek. E a intenção dele era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Grifem aí. Ele deu continuidade à industrialização do país. Grifaram? Propôs a construção, propôs não, colocou em prática a construção de uma nova capital para o Brasil, que foi a cidade de Brasília, construída na região centro-oeste aqui do Brasil, do país, né? Pode falar, Yuri. Ô, Pro, Oi. pode voltar lá no Café Filhos? Ai, você não copiou esse aqui ainda? Não. Café Filho, Carlos Luz e Nereu Ramos. Pronto. Ok. Grifou aqui, Juscelino Kubitschek, 1955. Sim. Então, vamos lá. Então, as outras duas capitais que o Brasil teve foi Salvador, né, e o Rio de Janeiro, que eu tinha falado para vocês, que era antes de Brasília foi o Rio de Janeiro, e antes do Rio de Janeiro foi Salvador. Então, aqui mostra imagens da construção de Brasília. E aí, quem construiu Brasília? Então, foram chamados algumas pessoas para trabalhar. Esses trabalhadores que construíram a cidade de Brasília ficaram conhecidos como candangos, né? A maior parte deles vinha lá do Nordeste, da região Nordeste, para trabalhar, né, nessas obras. Como o Centro-Oeste, a região Centro-Oeste, que não era muito desenvolvida, foi quase a mesma coisa dos tropeiros, naquela época dos tropeiros, das minas lá, que as pessoas iam para as minas para procurar o ouro, e elas viviam em condições precárias. A mesma coisa aconteceu na construção de Brasília.
O local, né, essa região, a cidade de Brasília ali, ela não tinha infraestrutura para abrigar tantas pessoas. E aí eles viviam em condições precárias, moravam em barracos, né? E além disso, não tinham equipamentos de segurança, porque isso tinha um custo muito alto e o governo acabava ignorando isso, mesmo com os direitos trabalhistas, com as leis trabalhistas garantindo essa segurança no trabalho para eles, eles não tinham esses equipamentos, eles trabalhavam longas jornadas, por quê? Porque tinha um planejamento que tinha várias obras que tinham que ser construídas e um curto período de tempo, porque era 50 em 5, então eles queriam acelerar essas obras, né? E aí eles trabalhavam, então, longas jornadas. Então, esses candangos, né, sofreram bastante, inclusive foi construída uma escultura em homenagem a eles, né? Essa escultura que aparece aqui ao lado da apostila, vou reduzir aqui. Essa escultura, ela é uma homenagem a esses homens que construíram Brasília, né? Aqui nós temos a imagem de um local onde eles ficavam, uma pensão popular que abrigavam esses candangos durante a construção de Brasília em 1958. Né? Aqui também tem eles trabalhando. Então, a vida desses candangos era similar ali aos mineiros, né, que viviam nas regiões das minas em condições precárias também, e no caso deles trabalhavam longas jornadas para poder finalizar as obras a tempo. Muitas pessoas que construíram a cidade de Brasília, que trabalhou nessas obras, acabou se fixando sua moradia ali nas cidades satélites. Então, tem a cidade de Brasília e as cidades que são próximas, em volta de Brasília, que são conhecidas como cidades satélites, né? Essa página 251 vai ficar como rap. Vocês vão fazer a leitura do texto e vão responder ali as questões. Aqui nós vamos falar um pouco sobre a cultura nessa década de 50, nesse período, né, da volta da democracia. Então, houve diversas transformações e essas transformações se refletiram, então, na música, no cinema, na arte, né? E no final dessa década de 50 foi criado, então, um novo estilo musical. Esse estilo ele misturava o jazz estadunidense com o samba brasileiro e ficou conhecido como bossa nova, né? Então, a bossa nova, grifem aí, é um novo estilo musical. E esse estilo é conhecido no mundo inteiro como estilo de música brasileira, né? E ele se tornou, então, sinônimo de música moderna e sofisticada. Então, era as pessoas mais ricas, tanto os mais ricos quanto os mais pobres também, gostavam da bossa nova, era um novo estilo, né? Hoje ele é conhecido internacionalmente, podem grifar aí novo estilo musical. Até hoje é um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Não, não pode, Regiori, que eu dei uns minutinhos para vocês irem antes. O cinema brasileiro também foi atingido por essa modernização. Durante a década de 1950, esses filmes tiveram um grande crescimento, né? Vários atores se tornaram famosos, como a Dercy Gonçalves, Grande Otelo, Oscarito. E em 55, a partir de 55, então, eles começaram a produzir esses filmes que mostravam a cultura do nosso país e as condições de vida das pessoas mais pobres, né? Aqui está mostrando esse filme Rio 40 Graus, eu não conheço, que diz que retrata o cotidiano das pessoas da favela do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu acho negativa nos filmes brasileiros é que eles mostram muita violência, mas que, na verdade, é um pouco da realidade do brasileiro. E
E também muitas cenas impróprias, né, para crianças. Então, assim, eu não sei nem se dá para trazer algum trecho de filme para a gente poder assistir, porque fala muito palavrão. Então, é impróprio para crianças, no caso da idade de vocês. Então, esse filme 40 Graus, eu nunca assisti, não conheço. Vamos só compartilhar aqui novamente. Então, ele retrata, né, esse cotidiano da favela. E esses filmes tiveram um movimento chamado Cinema Novo, que caracterizava, então, a denúncia social e a crítica política. Né? Então, eles queriam mostrar nesses filmes a denúncia dessa pobreza, do que acontece ali, né, naqueles lugares, e também criticar ali a política que acaba deixando essas pessoas à margem, né, da sociedade ali, não se importando muito com essas pessoas. Então, grifem aí essa parte também. Uma outra questão que ocorreu nessa década de 50 a 60, ali nesse período da redemocratização do Brasil, foram os novos padrões de consumo. Então, existia-se muitos anúncios, teve a industrialização, indústrias de fora vieram para o Brasil, investiram no transporte e nas hidrelétricas, né, na construção, eletrodomésticos também. Então, o JK, foi no período de JK, isso aí, que teve essa modernização do Brasil, que foi o período de 50 em 5. Então, ele estimulou a instalação de diversas indústrias no país, principalmente as do setor automobilístico, de carros e eletrodomésticos, e aí querendo trazer progresso e modernização para a nação, né? Esses produtos eram anunciados nas revistas, né? Faziam propagandas, mostrando as pessoas em cenas de conforto, bem-estar, e aí todo mundo, quem tinha condições, queria ter um carro, queria ter aqueles eletrodomésticos, né? Eles eram influenciados, então, por esses anúncios e acabaram começando a consumir esses bens, né? Os automóveis, as máquinas de lavar, liquidificadores, tudo aquilo que trazia ali um padrão de vida confortável e moderno. Vocês vão realizar também a atividade aqui da página 254, que vai falar desse período de JK. E aí nós vamos entrar num período turbulento, mais um período turbulento, né? Com o fim do mandato de JK, Jânio Quadros foi eleito para presidente. E aí, na sua campanha, porque assim, JK trouxe todo esse desenvolvimento para o Brasil, mas ele endividou também o Brasil, né? E aí o Jânio Quadros prometeu acabar com a inflação e a corrupção no país. Só que ele permaneceu poucos meses no poder, porque ninguém apoiava ele. Ele perdeu parte do seu apoio, e aí, sem o apoio dos outros políticos, ele acabou renunciando em agosto de 61. Então, ele ficou pouco tempo ali no poder, poucos meses no poder, né? E aí, quem assumiu a presidência, então, foi o seu vice-presidente, João Goulart. Ele ficou popularmente conhecido como Jango, e aí ele que assumiu o poder, e o Brasil passava por uma grave crise econômica nesse período, né? Tinha uma alta inflação, a desigualdade social era cada vez maior, e aí, buscando soluções para alguns problemas do país, João Goulart propôs, então, as reformas de base. O que eram essas reformas de base? Elas incluíam a reforma agrária, como assim? Ela queria distribuir terras entre os trabalhadores rurais, então, as pessoas que trabalhavam iam ter o seu pedaço de terra, e ia ter, então, nas cidades, né, a reforma agrária, distribuição de lotes na área rural, e a reforma urbana, que é distribuir lotes para as famílias pobres poderem construir as suas casas. Então, elas teriam o terreno, e aí elas só precisavam construir, então teria ali um lugar para morar. Essas propostas eram boas para o povo, mas alguns grupos sociais, os mais ricos, né,
iam acabar perdendo seus privilégios. Então, os militares, os grandes empresários, os banqueiros e parte da classe média se opuseram, não gostaram, foram contra essas propostas, né? Com medo ali de perder os seus privilégios, e aí acabou se opondo a esse governo de João Goulart, agravando ainda mais a crise política no país. Então, a gente vê que ninguém aqui governa sozinho, eles precisam sempre do apoio das pessoas, e aí os presidentes acabam não conseguindo fazer aquilo que eles desejam, né? A gente vê que eles têm boas intenções, mas que acabam não conseguindo. E aí, a página 256, vocês também vão fazer um rap. E aí, nesse capítulo, nós estudamos o quê? Então, que nós tivemos diversos presidentes entre 1946 e 1964, que foi restabelecida a democracia no país e foi aprovada uma nova Constituição, que a partir de 51, Vargas governou novamente... Não, primeiro aqui, né? A partir de 51, Vargas governou novamente o Brasil, criando importantes empresas como a Petrobras e o BNDES. Entre 56 e 61, JK trouxe investimentos estrangeiros ao Brasil, impulsionando a industrialização e colocou em prática os planos de construir a capital do país, que é Brasília. Jânio Quadros foi eleito, né? Só que governou por um curto período de tempo. E aí quem assumiu foi João Goulart, que tentou realizar reformas profundas na sociedade brasileira, mas foi impedido ali por uma forte oposição de alguns grupos sociais. Então, sempre no final do capítulo aparece Sempre no final do capítulo aparece ali um resumo, né? E aí, alguém quer tirar alguma dúvida? Vou liberar aqui o áudio, nós temos 2 minutinhos. Não, prof, não tenho nenhuma dúvida. Aqui conta, né, um pouco mais da história, já está chegando mais para os dias atuais, está mais recente. Nós estamos estudando a história do Brasil desde a chegada dos portugueses. Depois eu quero fazer com vocês uma linha do tempo para a gente organizar mais ou menos tudo que a gente estudou durante esse ano, né, em história. Pode falar, Letícia. Eu achei bem fácil e bem legal esse conteúdo. Tá bem tranquilo. Também. História, pessoal, é leitura. Também. Então, dá mais uma lida aí nesse texto, na hora que for resolver as questões que estão no rap, dá mais uma lida no texto. Não esqueçam de fazer... Qual é o nome do seu canal no YouTube? Para ver o vídeo. Eu vou mandar o link no grupo. Tá. Então, dá mais uma lida na hora que for responder as questões, para poder realizar as atividades, ok? Então, beijo. Temos um minutinho, mas já vou liberar vocês. Até amanhã. Façam as atividades do rap. Tchau, Duda.